Da onde veio essa teologia de Jesus, de Paulo, da ressurreição no último dia? Tanto foi para Maria ou Marta, que ela falou assim, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Foi Marta ou Maria? Não lembro, quem foi? Foi Marta. Foi Marta? Aí vem perguntar, onde que Marta tirou essa concepção de ressurreição do último dia? Da onde? Essa concepção de ressurreição, isso vem do livro de Enoque e de Baruque. São considerados, que não foram canonizados, né? Até esse nome apócrifo eu não utilizo, porque a canonização é humana da Bíblia, é humana, não é divino. Deus não desceu lá e falou, coloca esse livro aqui, porque é divino, eu que escolhi, eu que inspirei. Isso não existe. A canonização é humana. Deus não desceu lá no vídeo de cada um para ver qual livro que ia fazer parte da Bíblia, gente. Me desculpe, estou sendo franco com vocês, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tanto no Antigo Testamento foi canonizado quando? Em 90 depois de Cristo, o Antigo Testamento. No concílio de Avni por Yohanan ben Zakkai. E o Novo Testamento foi canonizado em 363 no concílio de 363 depois de Cristo, no concílio de Laodiceia. Gente, 360 anos depois foram canonizados os 27 livros do Novo Testamento. Muita discussão, principalmente. Ou seja, hoje é fácil a gente pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir, né? Imagina aquela época. Aí então a gente pensa, às vezes, o pessoal pegava o rolo, colocava debaixo do rolo e ia andando com o rolo. Desenrola seu rolo aí, vamos ler. Isso não existia. Era só. O rolo só ficava com o mestre. Só. E quem é que trazia a interpretação? Só os estudiosos. Hoje nós temos acesso, hoje nós podemos questionar. Naquela época não. O Novo Testamento, quem decidiu? Os pais da igreja. Agora vamos entrar no Novo Testamento. Voltando à questão da divindade de Jesus. Por que tiveram que colocar Jesus divino? Tanto Ário, né? Quem estudou um pouquinho da teologia. Quem foi Ário na história? Foi presbítero do maior centro de intelectualidade do século I. Então o que acontece? Ário foi o único e tinha uma teologia muito forte que não defendia a divindade de Jesus. Por quê? A questão da divindade de Jesus foi o que mais fermentou a canonização do Novo Testamento. Ário, presbítero de Alexandria, Sabélio, Marcião e outros foram contra. Quando Constantino vai oficializar o cristianismo como religião mundial, ele precisava dessa informação, de uma decisão. E muito mais do que Constantino dessa decisão, era Jerônimo. Como que Jerônimo ia fazer uma Bíblia, ou a versão em latim, se não sabia quais os livros que ele ia fazer ou traduzir para o latim? Então Jerônimo precisava de uma oficialização. Jerônimo, assim, enquanto vocês não canonizarem, não tem como eu fazer a tradução. Quais os livros que eu vou traduzir? Se existia Evangelho de Pedro, existe. Judas, Tiago, Bartolomeu, Tomé, é muito evangelho. Fora a carta, livro apocalíptico de Pedro, livro apocalíptico de Tiago, livro apocalíptico de Paulo. São muitos livros. Então Jerônimo ficou doido. O que eles fizeram? Como fermentava essa discussão da divindade de Jesus, então os pais da igreja do lado oriental rejeitaram a ideia dos pais ocidentais, como no caso de Ário, que era presbítero em Alexandria, era o bambambam de Alexandria. Tanto o Códice Alexandrino do século V procede de lá. E eles não quiseram, então fizeram o quê? Vamos oficializar. Constantino se colocou numa posição: Ário, você está errado, não vamos aceitar, você vai ser excluído, ponto final, acabou, e vamos canonizar os livros que atestam a divindade de Jesus, e acabou. E foi isso que fizeram. Por quê? Porque nesse meio circulava qual outra doutrina também? Fora a divindade de Jesus, qual era a outra? Doutrina que fermentava, qual que era? A doutrina, vocês perguntaram, a doutrina da Trindade. Tanto o primeiro homem a usar o vocábulo Trindade é o pai da igreja, chamado Tertuliano. Agora, como que eu vou definir Trindade se eu não defino a divindade de Jesus? Porque para que exista a Trindade é necessário que Jesus seja divino.
Porque se Jesus não é divino, não existe trindade. Então o que foi discussão no século II, século III, para que fizesse o cânon, que é o que nós chamamos de Novo Testamento, eles tiveram que decidir essas duas coisas, a divindade de Jesus e a trindade, e acabou. E quem era contra, aconteceu o quê? Excomungado. Hoje nós podemos discordar. É excomungado. Por isso que nós temos o Novo Testamento que corrobora o quê? Passagens que corrobora a divindade de Jesus, a Santíssima Trindade. Agora, tira esses livros. Tira esses livros e coloca os outros que poderiam entrar. Exemplo, por que não colocar o livro da infância de Jesus? Porque iria deturpar a divindade de Jesus. Por que não colocaram que Jesus era casado? Porque iria deturpar a divindade de Jesus. Por que não colocaram que Jesus matou uma criança? Ele fazendo pássaros de barros. E o menino pisou no pássaro de barro, Jesus ficou irado, foi lá e matou a criança. Por que não canonizar esse livro? Porque iria tirar a divindade de Jesus. Isso foi trabalho de quem? Dos pais da igreja, gente. Hoje, para nós, é fácil. Aí a fé fica radicalizada em 66 livros. Por que tiraram esses livros fora? Por causa disso, para não mexer. Foi o que eles quiseram estabelecer. Eles queriam dogmatizar essa visão hoje. Divino, trindade. Você não tinha opção como hoje de pensar, racionalizar, ter a Bíblia para analisar. Eram eles quem mandavam em tudo.